Bom, bom dia, pessoal. Mais uma aula, mais um domingo. Hoje a gente vai continuar um pouco daquilo que a gente estava falando nas últimas lições, mas na verdade, né, a gente estava falando sobre feminilidade bíblica e hoje a gente vai falar sobre masculinidade bíblica. Eu até queria, era o meu desejo que tivessem mais meninos presentes, mas vai ser muito bom, se Deus quiser, vai ser muito útil. E vai ter aula disponível depois no futuro, então quem quiser e puder assistir depois, vai poder assistir a aula depois. Mas, bom, o que a gente vai falar aqui hoje é um tema importante, até mesmo para as meninas, né, que estão aqui, porque elas vão poder ter noção e referência do que é um homem segundo a vontade de Deus. E vamos começar, tipo, o que eu quis, né, começar essa aula, é tendo uma pequena discussão sobre um pouco daquilo que é a visão do mundo sobre masculinidade, sobre o que é bom, o que é ruim, nessas visões e tudo mais. Então, assim, a gente sabe e a gente tem experiência, né, de vida de que a palavra macho, diferente da palavra fêmea, parece não ter uma conotação muito ruim, assim. É mais comum a gente ouvir falar a palavra macho do que a palavra fêmea no contexto de seres humanos. Óbvio que a gente vai falar, tipo, cachorrinho macho, cachorrinho fêmea, não sei. Macho e fêmea é muito utilizado para animal, mas quando a gente vai falar de seres humanos, dizer fêmea parece ser um pouco pejorativo, enquanto a gente não é um pouco acostumado a ouvir a palavra macho relacionada ao homem. Então, tipo, seja macho, seja homem, ou expressões como macho alfa e coisas assim, parecem que não tem um sentido tão ruim. Só que, por um outro lado, quando a gente ouve falar sobre machismo e feminismo, machismo é algo absurdo, é algo terrível, enquanto o feminismo não tem essa questão pejorativa, digamos assim, ligada a essa palavra. E por que isso acontece assim? E eu já quero começar a pedir a opinião de vocês. O que vocês acham disso tudo? Só para começar a discussão, assim. Por que que macho é algo bom, não, tipo, é algo utilizado, mas é algo ruim? E feminismo, tá, eu tô lançando ideias aqui para vocês, eu quero ouvir a opinião de vocês. Então, por favor, falem. Podem falar com o microfone mesmo, não precisa digitar, gente. Não tenho vergonha. A gente nem tá vendo a cara de vocês. Oi? Não, tô falando que a gente nem tá vendo a cara deles, então não precisa. É, ninguém quer falar nada, gente. Pode falar, Bia, para começar a discussão. Eu tava esperando, né? Mas daí, enquanto eu esperava, eu perdi o que eu gostaria de falar exatamente. Mas, Ó, não, pode falar, o que você ia falar? não, você fala, Bia. Ah, tá bom. Você tava falando aí. Qual que era a ideia que você queria que a gente. Não, tipo, o que vocês acham dessa questão de utilizar a palavra macho para o homem e isso não ser algo ruim, ou a questão do machismo e do feminismo, e por que que machismo é uma coisa ruim, feminismo não? Qual a opinião geral de vocês sobre isso? O que vocês ouvem, pelo menos, sobre isso? Só a título de introdução, assim, né? É algo que eu já comentei até numa aula anterior. Machismo, na verdade, eu acredito que ninguém defenda isso, né? Mas é um sistema, é um conceito que define que o homem é superior à mulher. E da mesma forma tem o feminismo, que é um conceito que define que a mulher é superior ao homem, deve ser tratada como superior ao homem. Então aí já é alguma coisa que a gente tem que estabelecer. Machismo e feminismo são duas coisas ruins, porque assim como a gente já discutiu, né, a gente lê e vê na Bíblia que Deus criou o homem e mulher como seres igualmente importantes diante dele. Ah, enquanto que feminismo, comumente, né, a gente
ver as discussões e tudo mais. É assim que a Sarah falou, né? Feminismo, ele é apresentado como sendo uma luta por direitos iguais, e isso é bom, isso é justo, isso é cristão. O problema é que muitas pautas que o feminismo traz consigo vão contra aquilo que a gente crê, aquilo que a Bíblia diz, aquilo que a Bíblia ensina. Então, as pautas que o feminismo traz em questão de igualdade salarial, de equidade e coisas de tratamento e respeito e tudo mais, tudo isso são coisas muito boas. Mas consigo também, ele traz uma emancipação feminina, empoderamento feminino, que muitas vezes acaba culminando numa insubordinação da mulher em relação ao homem, no contexto do casamento, por exemplo, e que isso, segundo a vontade de Deus, não necessariamente é algo ruim. Isso, a Carol falou, a gente estudou, né, sobre feminismo, falou algumas coisas sobre feminismo nas duas últimas aulas, e quem não se lembra ou quem não assistiu as aulas pode assistir no YouTube depois. Pode falar, Bia. Eu ia falar que nisso que você está falando, acho que é uma coisa que eu já falei um pouco antes, mas acho que é bom a gente lembrar. É que eu acho que o maior problema, assim, de muitas dessas lutas e do que a gente vai ver, assim, que acaba saindo errado aí no meio da coisa, é que a gente, tipo, sei lá, quando a gente tenta lutar por alguma causa de injustiça, sem uma perspectiva bíblica, normalmente aqui dá errado, né? Daí, no caso de, tipo, olhar assim, o machismo é algo ruim, né? Então, tá. Só que se a gente não olha com a perspectiva bíblica, a gente pode pensar assim, os homens estão sendo machistas, o machismo é ruim, o problema é o homem é o diabo, vamos acabar com o homem, não sei o quê. É uma coisa, tipo, daí radicaliza e tudo mais. E enquanto na perspectiva bíblica a gente olha assim, tipo, existe machismo é ruim, tem homens machistas e tudo mais, por que isso acontece? Porque existe o pecado no mundo, né? Assim como eu também tenho comportamentos pecaminosos e tudo mais, eles têm, a gente precisa, em Deus, lutar contra esse tipo de coisa. E já para, então, direcionar um pouco mais, né, o tema da aula de hoje, é que a gente vê muito, ouve muito, pelo menos nas redes sociais, falar que a figura do macho hétero é uma figura opressora, é uma figura de dominação e é algo ruim. E então a gente está falando aqui que macho é algo ruim, que o homem, assim como a Bia falou, né, a gente vê muitas vezes pessoas demonizando o homem, falando que o homem é desnecessário, uma sociedade só com mulheres seria sociedade perfeita, Mulher Maravilha, assim. Mas o tema fundamental é qual é a visão do mundo sobre o homem? Porque se o homem ele é visto como algo ruim, pelo menos, se as atitudes do homem em geral, assim, um homem tipo, mediano, é visto como algo ruim, é porque as atitudes dele ou alguma coisa que ele faz é ruim, de uma forma geral. Então, o que a sociedade enxerga, o que o mundo vê como sendo ser homem, o que as pessoas imaginam que é o homem ideal, quais comportamentos que a sociedade vê no homem. Quais são as coisas que o chamado, né, homem de verdade faz, segundo os olhos do mundo, segundo o que a gente vê na mídia. Então, eu quero continuar ouvindo de vocês. Assim, características que vocês veem nos filmes que, sei lá, as pessoas acham que o homem deve ter. Pode falar no chat aqui ou falar com o microfone. Podem falar, tá? Mas eu falei que eu estou aqui. Acho que assim, tipo, tem o tradicional, e daí depois vai ter um outro que eles vão tentar, tipo, consertar o tradicional, que também era muito bom. Mas acho que o tradicional, assim, cara insensível, cara, tipo, respeitoso e tudo mais. Não sei, deixa eu ver aqui. Eu acho que, tipo, nos filmes. Homem não chora, segundo a Carol. Não chora, tipo, tem essa. Não é segundo eu, não, já. Ei, Carol.
Tô falando o que as pessoas falam. Sim, não. Eu entendi. Não me daria mal. Acho que, sei lá, da cultura de memes da internet, assim, é como pegar e olhar assim, uma coisa, uma atitude idiota e associar a homem, tipo, homem, sabe? Porque, não sei, acho que tem essa Olha, eu vou falar uma coisa aqui. E vocês vão complementar, assim. O que vocês acham da figura do homem como sendo o cara pegador que necessita pegar o maior número de mulheres à noite, assim, para poder se significar como homem? Comentem sobre. Tem isso também. Eu acho que tem essa coisa também de. Que eu ia falar? Ridículo mesmo. Pode falar, Carol. Não, eu ia falar que tem essa coisa de tipo assim, que homem não se controla, tipo, sexualmente falando, assim, é porque ele tem as necessidades dele, precisa satisfazer as necessidades, como se fosse um animal. Tem isso. Tipo, tem muito. Falam muito sobre esse negócio na cultura geral, assim, tipo, por que o homem fez essa coisa moralmente ilícita? Porque ele tem necessidades e tal, mas sendo que, tipo, as mesmas necessidades que ele deveria ter, a mulher também deveria ter, no caso. Então, assim, não é porque ele é homem que ele tem necessidades que devam levar ele a fazer essa coisa errada. Uhum. Então a gente falou aqui da parte sexual, digamos assim, né, de como o homem é visto na sociedade, que é um cara que tem que pegar todo mundo. A gente falou da insensibilidade e brutalidade, que o homem não pode ter sentimentos, não pode chorar. Ele é um ser neutro, assim, transcendeu a necessidade dos sentimentos. E também tem uma terceira coisa que é muito comum, que é a questão da agressividade. O homem precisa discutir para poder ser superior. Se necessário, ele vai até usar a força, sair brigando assim no meio da rua para poder mostrar que ele domina, para poder dominar a casa, dominar a mulher. O homem pode xingar e a mulher não, e coisas desse tipo, assim. É a última coisa que a gente vai falar aqui hoje, eu queria que vocês comentassem um pouco também. Falem, adolescentes, por favor. Vocês veem isso, pelo menos, nos filmes, nas séries? O que vocês acham? É comum ver cenas de homens brigando e lutando e disputando, batendo até em mulheres, que é algo horrível, mas o que vocês veem? E qual a sua opinião, né, sobre isso? Oi? Tá meio falhando seu áudio. Às vezes eu não consigo. Oh, desculpe. Bom, mas a gente já comentou bastante, eu diria, sobre tudo. E a Luísa falou. É uma atitude idiota, em minha opinião. Concordo. Ele tem que se mostrar pela força e pela agressividade. Não é isso que deveria definir um homem. Essa questão da insensibilidade, da brutalidade na voz e na truculência, assim, é algo ruim. Mas então vamos lá. Eu estava ouvindo um podcast, como sempre, sobre esse tema, e eu achei muito interessante. Eu queria dar uma introdução histórica para vocês, que eles comentaram nesse podcast, que eu achei muito bacana. Então, assim, é muito comum hoje em dia a gente ver nas culturas e de uma forma geral até tipo nos costumes. Eu vejo um pouco disso em mim e acho que as meninas também podem ver, talvez nos pais ou em pessoas que vocês conhecem, de que os homens não costumam conversar sobre coisas profundas, sobre sentimentos. E isso faz com que o homem, né, fique incapacitado de entender os seus próprios sentimentos.
Então, tipo, eles comentam lá no podcast, tipo, é comum que as meninas brinquem desde pequenas sobre falar, sei lá, sobre casinha, assim, brincar de família. Então, tipo, elas conversam sobre coisas que mesmo de forma infantil e inocente, elas estão falando sobre as formas como elas se sentem. E o menino não, o menino só vai brincar de bater, de correr, coisas assim, esportes. E isso externa muito da sua energia, da sua força, digamos assim, mas ele deixa de lado o seu intelecto, digamos assim, e os seus sentimentos. E isso a gente vê até reflexo, digamos assim, no fato de que a mulher é tida como sendo quem amadurece primeiro, e não o homem. E uma coisa que eles falaram lá no podcast também que eu achei interessante é que ser homem é diferente de ser viril. E viril é uma palavra de não quero que aqui, né, que nesse contexto ela tem uma conotação ruim. Então, viril vem de varão, aquele varão que a gente escuta falar na Bíblia, né? O homem nasce homem, sem dúvida, ele nasce como sendo homem, mas ele não nasce viril. A virilidade, né, que eles falam, isso comentou, o processo de virilização ocorre ao longo da vida. E o propósito desse processo é buscar desenvolver a independência do homem até que ele venha a se sustentar sem a necessidade da ajuda dos pais. Então, eles trazem esse contexto que é muito interessante, assim. É algo que vai sendo construído e o problema dessa construção é que é muito fácil receber influência do mundo, receber influência daquilo que a gente consome na mídia, nos quadrinhos, nos livros, nas revistas, nas séries, desenhos, animes, músicas. Tudo isso influencia muito a forma como a gente assimila e entende o que é um homem e o que é uma mulher. E um caráter mais histórico até, né? Até a Revolução Industrial, antes da Revolução Industrial, se vocês lembram o que é isso na história, a criança lá nos feudos ou nos reinos, ela sempre tinha dentro de casa a figura de um homem. E a criança aqui que eu estou falando é um menino mesmo. Ele tinha um homem, o seu pai, ou ele morava ali talvez com seu tio, ou enfim, ele sempre tinha próximo dele alguém que servia como referência de masculinidade. Ele podia aprender como responder, como reagir a todas as situações. E era um papel do pai ensinar ao seu filho uma religião, uma profissão e a moralidade, o que era certo e o que era errado, né? Todos esses eram papéis do pai e o filho aprendia isso convivendo com o pai dentro de casa. Só que aí aconteceu a Revolução Industrial, aconteceu o surgimento das indústrias. E por conta disso, o homem foi trabalhar nas indústrias, foi trabalhar nas fábricas, e ele passava várias horas, a maior parte do dia fora de casa, e quando ele chegava em casa, ele chegava exausto, e não tinha tempo, digamos assim, para poder conviver com o filho. E a gente pode até entender um pouco isso como sendo algo muito real hoje em dia também, né? É muito comum hoje, talvez a experiência da maioria ou de todos vocês é que o pai ou até mesmo a mãe de vocês passavam muito tempo fora de casa, chegava de noite e você não tinha muito tempo para poder brincar, conversar com seus pais. Isso acontece ainda hoje em dia. E a questão é que com o trabalho na indústria, um trabalho industrial ali, ele era um trabalho braçal, ele era um trabalho bruto. Os homens trabalhavam com aço, com fornalhas, com calor, eram ferramentas pesadas, eles recebiam pouco. Então, essa figura da brutalidade, de ser algo forte, de ter que ser duro, casca grossa para poder aguentar as coisas difíceis da vida, foi sendo refletido na educação das crianças, dos meninos, especialmente. Então, eles passaram a ser criados não para ter uma religião, uma profissão e uma moral, mas para poder ser duros, ser brutos, para poder aguentar a vida, porque a vida ia ser dura com eles. E então, a gente vê isso um pouco até a forma vai chegando ali nos nossos avós, né? Os nossos avós, eles eram assim. A gente ouve histórias de que muitas vezes eles apanhavam, eram até espancados, que era uma vida difícil, sim. E eu não estou desmerecendo, falando aqui que eles estavam errados de uma forma mais geral, assim. Em certos pontos, com certeza, eles estavam errados, os pais deles na educação, mas de uma forma geral era o contexto, era a realidade deles que eles viviam e era muito diferente do que a gente vive hoje em dia.
E isso vem mudando um pouco agora com essa era da informação. Com essa era digital que a gente tem vivido, as profissões que estão sendo mais valorizadas agora são as profissões do conhecimento, profissões chamadas profissões intelectuais. Então, tipo, a pessoa tem que ter conhecimento para poder trabalhar com computação, digamos assim, com administração. São profissões que são menos braçais e são mais, tipo, sentadas na cadeira de frente para o computador. Isso exige conhecimento. Então, isso diminui os robôs, né, a automação da indústria. Estou falando de coisas muito modernas aqui. Mas a automação da indústria, ela tira a necessidade da, do peão, né, de chão de fábrica, digamos assim, e então tem essa valorização dos trabalhos intelectuais, e por conta disso os pais passaram aos poucos a valorizar um pouco mais o tempo que eles têm com seus filhos. Tanto que não é incomum hoje você ver um pai passeando com um carrinho de bebê num parque, por exemplo, com um filho. Ou um pai carregando uma bolsa com desenhos fofinhos, assim, cheio das fraldas do bebê. Hoje em dia parece ser não tão ruim assim, pelo menos. Não é mais incomum a gente ver isso acontecendo. Então, é um pouco dessa introdução histórica para a gente entender como a sociedade enxerga e como tem sido a visão do mundo sobre o homem, sobre o que é ser homem. E como isso tem mudado também, né? E, sei lá, uma última coisa que eu posso acrescentar antes da gente passar para a próxima parte é que isso reflete, assim como a Bia falou, né, o pecado, de uma certa forma. Porque em muitas dessas coisas que a gente viu, essa secularização, essa perda de relevância do ensino do pai na religião, reflete muito na sociedade que a gente vive hoje. Então, o pai que antes ele dedicava tempo para poder ensinar algo bom para o seu filho e interagir com o seu filho, e agora aqui eu digo não necessariamente para os homens, né, mas para as mulheres também, para as meninas, a figura paterna é uma figura importante, a figura de ensino, de consolo, de conforto, de proteção que um pai traz ou deveria trazer numa família é uma figura importante. E essa ausência causada dos pais traz reflexos ruins, tanto para o homem, quando ele perde a sua referência de masculinidade, e quanto para a mulher também, porque ela perde, na ausência desse pai, a, a referência de como um homem deve ser. E ela, por vezes, cria uma aversão ao homem, cria uma, tipo, essa concepção que a gente comentou, né, de que o macho é uma coisa ruim. Então, isso traz reflexos ruins. E, sei lá, eu queria deixar um espacinho agora para vocês comentarem, talvez alguma coisa, se vocês querem comentar, completar, tipo, falar alguma coisa que eu não falei ou tirar alguma dúvida sobre essa introdução histórica, assim, o que vocês acham? Muito boa sua introdução histórica, Jonatas. Eu achei interessante esse começo aí que você estava falando de como as crianças crescem, como isso de alguma forma reflete, tipo, um certo desenvolvimento em algumas áreas, que faz sentido, não tinha pensado muito por esse sentido, mas assim, eu vejo, tipo, eu já li um artigo em um desses sites voltando do Evangelho, do Sarah God, não sei, sobre como, tipo, por que para os homens é mais difícil ter, tipo, amigos da mesma forma que as mulheres têm, sabe? Tipo, que a gente vai e se abre e tudo mais. Eu vejo que isso é realmente uma coisa, assim, que as mulheres, elas, é muito normal, assim, se abrir completamente, daí elas ficarem chorando, mano, o que eu faço que eu chore, mas, enfim. É, mas pros homens é uma coisa muito mais emperrada, assim, e, tipo, às vezes, e, tipo, a gente, não, no caso, tá, as pessoas vão levando as situações e tudo mais sem perceberem que é algo ruim, mas eu vejo que se a gente percebe, sei lá, eu sou uma pessoa que não me abre, não, eu sou uma pessoa que não me abre e tudo mais, mas eu vejo que isso prejudica a minha capacidade de, sei lá, lidar com os problemas, de me. Eu acabo perdendo chance de ser aconselhado, blá blá blá. A Uhum, gente tem que fazer algumas mudanças intencionais. Então, sei lá, pros meninos que percebem isso, pros homens que percebem esse tipo de dificuldade, é tipo, bom estar intencionalmente
criando amizades profundas que permitam essa caminhada e tudo mais compartilhada. E assim, pode falar, Carol. Não, pode falar primeiro. Eu ia perguntar mais, tipo, o que vocês acham, qual a experiência de vocês com relação a isso, tipo, as meninas podem falar também, né, tipo, dos seus pais, figura masculina, né, tipo, vocês veem um pouco disso, ou os amigos que vocês conhecem, vocês veem um pouco disso que eu comentei? E pode falar agora, Carol. Então, eu ia comentar sobre isso um pouco. Eu ia falar que hoje a gente tem muitas famílias destruídas na sociedade. Então, assim, a gente tem muitas famílias que são disfuncionais, né? Que não seguem o padrão bíblico. Então, assim, tem muita mãe que cria filho sozinho porque o pai abandonou o lar. Tem muitos avós que criam porque os pais às vezes estão, não sei, enfim, não estão presentes na vida da criança, né, do adolescente, enfim. Eu acho que talvez esse não seja muito o caso assim, da gente, né, da gente que tá aqui. Meu pai morreu, eu era muito pequenininha, então eu cresci mais com a minha mãe e com os meus avós. Mas eu acho que cada um tem uma experiência aqui de família, né, que pode falar um pouquinho. Mas até mesmo dentro da igreja, muitas vezes, a figura da família tem um papel desconfigurado, assim, porque não quer dizer que a família... Não é só porque a família tá na igreja que é realmente... que é uma família perfeita, ou que não sei, ou que realmente, assim, tem uma visão bíblica de criação de filhos, ou de família, enfim. Mas é isso que eu ia comentar, que hoje, assim, a gente tem que olhar para esse padrão bíblico e buscar ele, né? Na nossa casa, na nossa família, mesmo que você seja solteiro, more com seus pais. Como que você pode contribuir para que essa família, para que a sua família, né, no caso, seja obediente a Deus, obediente à Bíblia e seja de acordo com aquilo que a Bíblia ensina, né? Como que a gente pode contribuir para isso dentro da nossa casa, enfim. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Vinícius? Hoje é o seu dia de comentar aí. E as meninas também podem comentar, gente. Mas mais a título de começo, assim, né? Porque eu vou falar com mais detalhes sobre isso depois. É o que a Bia e a Carol comentaram. Em questão de perceber que a gente vive um problema, a sociedade tem destruído a família, né? De uma certa forma, tem atacado aquilo que são os princípios de Deus para a família, que ele sonhou, que ele idealizou. E é difícil encontrar homens que busquem ativamente esse modelo de masculinidade cristã, de masculinidade seguindo o modelo de Cristo. Então, primeiro, é importante que os homens, e isso eu vou reforçar mais para o final também, mas é importante que os homens, então, para eu e o Vinícius, né, a gente que está aqui representando, a gente possa buscar esse padrão em Deus, e que as mulheres, que são todos vocês que estão aqui assistindo, representando, né, busquem primeiro incentivar os homens que vocês conhecem a buscar esse padrão. Então, tipo, no caso da Carol, que ela tem o seu marido, ela deve incentivar o seu marido a buscar esse padrão de Deus. Quem tem relacionamento, quem namora, deve incentivar o seu namorado a buscar esse padrão de Deus. Ou quem simplesmente tem seu pai, os seus irmãos, assim, deve incentivar isso também. E não só incentivar, mas valorizar, porque muitas vezes pessoas, homens, né, que buscam esse padrão de Deus e de masculinidade, são taxados pela sociedade como pessoas afeminadas, como pessoas maricas, assim, que expressam seus sentimentos e que são frágeis, que são fracos, não são verdadeiros homens. E isso não é verdade. Isso vai... isso não é o que a Bíblia ensina. Então, é importante também que as mulheres valorizem pessoas dessa forma, em especial até busquem, né, para se relacionar, se for futuramente namorar e casar e tudo mais, busquem pessoas dessa forma.
Mas a próxima coisa que eu queria comentar é sobre a adolescência. Então, a gente vai ouvir falar muitas vezes não, mais recentemente, né? Que a adolescência agora não vai até só os 18 anos, assim, ela estende, sei lá, até os 21, 25, 30 e poucos, assim, depende da definição de quem você seja, mas a gente ouve falar que a adolescência hoje em dia é algo mais extenso. E outra coisa também é que a gente percebe que esse conceito de adolescência ele surge meio que depois da Primeira Guerra Mundial. Então, antes, as crianças eram pequenos adultos, eram criadas, ensinadas, tratadas como pequenos adultos, e o que era ruim, porque em muitos casos elas eram espancadas quando elas iam ser corrigidas e tudo mais, porque elas deveriam ser tratadas como adultos, então o adulto tinha que apanhar. Mas eram tratadas dessa forma, e aí depois elas passam a ser tratadas como crianças que elas são, como pessoas, uma mentalidade, uma forma de enxergar o mundo diferente, e aí vem surgindo esse conceito de adolescência, dessa transição. O que, sei lá, tipo, de uma forma geral, não é algo ruim, não é algo intrinsecamente e puramente antibíblico, vamos falar dessa forma. O problema está nessa expansão, digamos assim, da adolescência. Por quê? O que acontece? Hoje em dia, a gente vê que o adolescente é uma pessoa com feições de adulto, digamos assim, né? Ele tem um corpo, depois da puberdade e tudo mais, ele tem um corpo como de adulto, então ele tem a força de um adulto, ele é tão forte, pode, se quiser, sair no soco assim com um adulto, digamos, não que isso seja algo necessário de acontecer. Ele muitas vezes ele tem a sexualidade de um adulto, o desejo sexual de um adulto, isso se reflete em muitas coisas que não estão de acordo com a vontade de Deus. E só que o problema é que o adolescente ele tem tudo isso, todas essas características de um adulto, mas ele não quer assumir as responsabilidades de um adulto. E isso que é um problema. Então, sei lá, o adolescente, ele quer dirigir o carro do pai, mas ele não quer pagar pela gasolina. Ou ele quer ter a vida sexual com a sua namorada, mas não quer assumir as consequências o que pode, as responsabilidades disso. Ele quer pedir R$ 50 pro pai para poder ir no shopping, assim, e não quer retribuir de alguma forma aquilo que ele está pedindo para o pai, ajudando em casa, por exemplo. Porque ele fala, não, mas eu não tenho nada a ver com isso. Sei lá, como se estivesse morando de favor e achasse que ele não tivesse um papel dentro da sua própria família. E então existe esse problema muito grande dessa extensão da adolescência, porque isso deixa de ensinar valores, deixa de ensinar a virilidade, né, que eu comentei no começo, para o homem, e deixa de ensinar a feminilidade para a mulher também, né? Ele fica vivendo muito tempo num corpo de um adulto, digamos assim, mas com uma mentalidade infantil, uma mentalidade que não quer assumir responsabilidades. E isso é um problema. Então, a gente precisa tratar e a gente precisa ensinar e buscar aprender o que a Bíblia de fato ensina a respeito da feminilidade e da masculinidade. Então, vamos fazer um exercício aqui, né, de ver uma provinha para saber como que vocês estão. A gente já teve 2 lições recentemente, né? Então vamos relembrar o que a gente já viu até aqui. Em Gênesis 1, 26 e 27, a gente viu nos últimos textos, né? Nas últimas lições, a Bia comentou muitas vezes desse texto em que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Homem e mulher. E o que isso significa? Digam para mim. Sem valer a Bia, Carol, tá? Eu quero ouvir vocês agora. O que significa dizer que homem e mulher foram criados por Deus à sua imagem e semelhança? Só um grilinho, gente.
Vocês estão abrindo o vídeo no YouTube para poder ver aí a consulta? Saber o que a gente falou na última aula? Gente, podem comentar sem medo, por favor. A gente quer ouvir vocês. Ninguém vai julgar vocês, né, sei lá, de falar alguma coisa errada. Eu morro de medo, eu falo. E às vezes eu falo coisa errada também, me embolo. Mas depois a gente se conserta também. A gente tá aqui pra aprender. Vocês estão digitando, pelo menos, gente? Só para eu saber. Que a gente fica esperando, não sabe o que está acontecendo. Ou melhor, né? Vocês estão aí, ou vocês abandonaram o celular e foram fazer outra coisa. Então, tipo, a gente, para comentar sobre esse versículo que eu falei, quando Deus cria homem e mulher, a sua imagem e semelhança. Ele cria os dois, a sua imagem e semelhança. O que isso significa em termos de saber de homem e mulher? Qual o significado desse versículo que a gente aprendeu nessas últimas aulas? Pode abrir o microfone e falar, gente, por favor. É o homem e a mulher. Nossa, já tiveram 3 minutos para pensar aí. Bom, eu vou comentar, vai. Quando a gente lê esse texto, gente, a gente, a Bia comentou, a Carol comentou, eu comentei também nas últimas aulas, que o homem e a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus, e isso significa que eles são iguais em valor diante de Deus. Eles podem ser distintos, né, em suas habilidades e capacidades. Não necessariamente o homem vai ter as mesmas aptidões para poder, por exemplo, sei lá, cuidar de crianças do que uma mulher, e não necessariamente a mulher vai ter a mesma habilidade física para poder carregar, levantar 100 quilos, assim, não que um homem, em geral, consiga levantar 100 quilos, mas não significa também que não existem homens que gostem de cuidar de crianças e não existem, mas eles têm, de uma forma geral, capacidades distintas. Só que isso não significa que um é melhor do que o outro. Os dois são iguais em valor diante de Deus. E em Gênesis 2:7, a gente vai ver que Deus, diferentemente de como ele criou os animais, ele criou o homem e depois a mulher também. Então, quando Deus vai criar os animais, ele só fala: façamos os animais. Tipo, animais existem. Eles existiram, basicamente. Mas quando Deus vai criar o homem e depois ele cria a mulher, ele toca no barro. Ele forma o homem com suas próprias mãos. Ele gasta o seu tempo e a sua interação e a sua afeição para poder criar o homem e depois ele cria a mulher também. Então, e
quando ele vai dar a vida, ele dá o seu próprio sopro, o seu próprio fôlego de vida. E a gente percebe, então, que o homem e a mulher são partes importantes da criação. Então, para começo de conversa, né, é bom estabelecer isso. Assim como a gente viu nas últimas aulas, o homem e a mulher são criados de uma forma especial, são valiosos diante de Deus, só que um não vale mais do que o outro. Os dois são equivalentes. Eles são criados para poderem ser iguais em valor e importância diante de Deus. Mesmo com, de novo, né, com habilidades distintas, com capacidades distintas, eles são iguais diante de Deus. E agora, nessa última parte da nossa aula, a gente vai discutir aquilo que a gente falou no começo, em relação aos estereótipos da sociedade com relação ao homem. Então, no começo a gente apresentou, né, os 3 estereótipos do homem, que é o homem pegador, símbolo sexual, que pode ficar com quantas mulheres ele quiser. Depois, o homem que é agressivo e precisa discutir e usar a força para poder se mostrar superior. Em terceiro lugar, o homem insensível e bruto, ele não pode demonstrar suas emoções, porque mostrar emoção é mostrar fraqueza. O que a Bíblia diz sobre isso? O que a gente pode aprender na Bíblia sobre essas coisas? Então, o primeiro ponto é a questão da promiscuidade. A gente vai ver na Bíblia, ela inteira, a gente vai olhar diversos textos, diversos exemplos que condenam a promiscuidade, que condenam a prostituição, se a gente pode dizer, né, com essa palavra. Então, a gente tem até um mandamento para isso, para deixar bem claro, bem explícito, que é algo que não agrada a Deus. Em Êxodo 20:14, a gente lê: não adulterarás. Deus não quer que o homem adultere. E Jesus vai mostrar lá em Mateus 5:27-32, que isso vai muito além do simples ato sexual. Então, só o fato de acontecer muitas vezes na mente já constitui adultério. E então, infelizmente, a gente vê que hoje a visão de masculinidade, e especialmente voltado para essa área sexual, ela tem sido muito deturpada por conta, muitas vezes, da influência da mídia, em especial da indústria pornográfica. Ela afeta também as mulheres, mas acredito que a maior marca, né, a maior cicatriz, está nos homens, em como isso corrompe a figura do que é verdadeiramente ser homem. E a gente vê isso, por exemplo, na mídia, sei lá, tipo, as baladas e bailes funk da vida, que o homem ele vai buscar ser dominador e ser agressivo, muitas vezes até com a mulher, em questão de estupro e tudo mais, quando se trata dessa questão sexual. Isso é algo errado diante de Deus. Pode falar, Bia. Você não ia falar mais coisas sobre? Eu só estava aqui para no final comentar. Não, pode falar. Ah, tá. Mas é importante isso que você comentou, porque às vezes a gente pensa assim, tá, vamos falar sobre promiscuidade. Mas eu não fico com ninguém, eu não faço nada, tipo, eu fico só na minha, então eu não sou promíscuo. Mas a gente vê, né, principalmente acho que hoje estão falando mais sobre isso, que ela se estende você não precisa necessariamente estar agindo com outra pessoa para estar cometendo pecados nessa área. E uma coisa que a gente precisa se lembrar nessas marcas que você falou é que essa questão mesmo da pornografia faz com que o homem objetifique muito a mulher. E isso fere o que a gente estava falando, né? Sobre o fato de que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, quando a gente permite que esses padrões de sexualidade errados do mundo entrem na nossa cabeça, a gente acaba desvalorizando mesmo o homem e a mulher de acordo com o que Deus criou, né? Porque a pessoa acaba se tornando um objeto, e isso é muito perigoso mesmo. E tem erro para os dois lados, né? Tipo, tanto o homem ele vai poder estar ali objetificando a mulher, quanto muitas vezes a mulher vai estar valorizando, sei lá, pode parecer absurdo, mas a mulher vai valorizar um homem que seja agressivo, que seja bruto, assim. Isso é algo ruim.
impressão errada que a mídia vai propagando nas nossas mentes. E a gente vê, e é importante também esse conceito de promiscuidade, prostituição, até mesmo na própria questão do ficar, assim. A gente pode achar que isso não é nada, que achar que isso é algo banal, simples, que é nada a ver, não é nem pecado, mas a prostituição basicamente é quando você toma algo que não é seu para si, e na área sexual, assim, e para poder satisfazer seus próprios desejos, suas próprias vontades sexuais nesse sentido. E o ficar, basicamente, você não está concedendo o valor e a preciosidade, digamos assim, que Deus dá quando Ele cria cada um, certo? Então, tipo, a gente comentou que Deus cria todo mundo, Ele cria o homem e a mulher como coisas, como pessoas importantes, igualmente, e a gente deixa de valorizar e de reconhecer isso quando a gente sai ficando com todo mundo, para poder, tipo, a gente torna o outro um objeto para satisfação própria, para o prazer próprio. E isso é algo ruim, é algo pecaminoso. Então, não é absurdo dizer que ficar é prostituição também. E a gente vê exemplos na própria Bíblia de promiscuidade e como isso não é algo bom, como isso é algo ruim que traz muitos problemas e consequências terríveis. A gente vê o adultério de Davi com Batseba e como isso trouxe a morte, como isso tornou Davi um assassino, fez ele matar Urias, que era um amigo dele, como isso trouxe ruína para sua própria família. A gente comentou, né, em aulas anteriores sobre a promiscuidade de Salomão e como as mulheres que fizeram ele abandonar Deus e ser um idólatra. E a gente vê outros exemplos de como isso é algo ruim, de como isso traz uma marca muito terrível na vida humana. Então, em primeiro lugar, né, é importante. Se a gente vê o mundo dizer que o homem só é homem se ele sair pegando todo mundo e mostrar que ele é o cara sexualmente, contando vantagem disso, isso é algo errado, algo que não agrada a Deus. E eu vou pedir para a Luísa ler para a gente Provérbios 5, dos versículos 3 a 6. E aí a Bia vai ler depois Provérbios 5 também, versículos 15 e 16. Você pode ler para a gente, Luísa? Luísa, você está aí? Provérbios 5, 3 a 6? Isso. Tá, calma aí. Os lábios da mulher imoral podem ser tão doces como o mel, e os seus beijos tão suaves como azeite. Porém, quando tudo termina, o que resta é a amargura e sofrimento. Ela está descendo para o mundo dos mortos. A estrada em que ela anda é o caminho da morte. Essa mulher não anda na estrada da vida. Ela caminha sem rumo, mas não sabe disso. E versículo 15 e 16, Bia. Bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas praças os ribeiros de águas? Na NVT, esses versículos 15 e 16 são assim. Eu achei bem interessante. Beba água de sua própria cisterna. Compartilhe seu amor somente com sua esposa. Por que derramar pelas ruas a água de suas fontes ao ter sexo com qualquer mulher? Então, eu acho que fica bem claro aqui a ideia que esse texto quer trazer. Tanto o trecho que a Luísa leu, quanto o trecho que a Bíblia leu, mostram para a gente que a Bíblia condena a promiscuidade. Então, nesse caso aqui, ele está falando da mulher imoral. Na revista está um pouco mais metafórico, né? Mas ele condena a imoralidade sexual
E ele recomenda para o homem, nesse caso, né, que está dirigido ao homem esse texto, mas vale igualmente para a mulher isso, a gente não, não, não tem por que acreditar que isso não valha, né, que a gente não deve desejar a promiscuidade, não deve desejar um sexo fora do matrimônio. E o que ele fala aqui, né, tipo, ao ter sexo com qualquer mulher. Então, tipo, o sexo é algo reservado para o matrimônio. E isso implica em dizer que o sexo antes do casamento também é pecado. Eu acho que é algo que está bem claro para todo mundo, eu acredito, pelo menos espero. E é algo que não é da vontade de Deus que aconteça. E, além disso, a gente pode ver um exemplo muito direto na Bíblia da promiscuidade e de como isso traz consequências diretas para Paulinha. Paulinha, você pode ler para a gente? Lê o quê? Vai ser 1 Samuel 2, de 22 a 25. E aí depois a Carol lê esse capítulo. É 1 Samuel 2? Paulinha, 1 Samuel 2, de 22 a 25. E Carol, 1 Samuel 2, do 30 a 34. De 22 a 25? Isso. Tá. Ele já estava muito idoso, mas sabia o que seus filhos faziam ao povo de Israel, e que eles seduziam as moças que serviam junto à estrada da tenda do encontro. Por isso lhes disse: ouvi de todo o povo o mal que vocês praticam. Por que continuam a agir assim? Parem com isso, meus filhos. Não são bons comentários que escuto entre o povo do Senhor. Se alguém peca contra outra pessoa, Deus poderá intervir em favor do culpado. Mas se alguém peca contra o Senhor, quem poderá interceder? Contudo, os filhos de Eli não deram atenção ao pai, pois o Senhor já havia decidido matá-lo. Carol, 30 a 34. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel: na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa. Porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho nenhum em tua casa, e verás o aperto da morada de Deus. Há um tempo com o bem que fará a Israel, e jamais haverá velho em tua casa. O homem, porém, da tua linhagem a quem eu não afastar do meu altar, será te consumir os olhos e para te entristecer a alma. E todos os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade. Ser-te-á por sinal o que sobrevirá a teus dois filhos, a Ofni e Finéias. Ambos morrerão no mesmo dia. Isso. Então, talvez não deu para entender todo o contexto nesses trechos, mas eu vou explicar. Acontece que Eli, que era um sacerdote na casa de Deus, ele tinha dois filhos jovens, e esses filhos jovens faziam coisas que não agradavam a Deus. Eles basicamente tinham relações sexuais com as mulheres que estavam ali perto do templo, assim, tipo, elas eram mulheres que estavam ali ajudando a servir, e eles não sei nem se eles eram casados, se for casado, pior ainda, mas eles tinham esse envolvimento com essas mulheres, e isso não agradava a Deus. Então, essa promiscuidade sexual deles era algo que manchava não só a vida deles, mas manchava o próprio serviço a Deus que eles faziam. Então, tipo, eles estavam ali como sacerdotes, em contato direto, servindo a Deus, mas a vida deles estava totalmente manchada pelo pecado dessa promiscuidade. Aqui na NVT, que a Paulinha leu, diz que eles seduziam as moças. E a revista atualizada fala até mais diretamente, que eles se deitavam com essas moças, ou seja, fazia coisa que não devia. E eles eram jovens, sei lá, tipo, talvez a nossa faixa de idade, enfim.
uns adolescentes não muito, mas talvez também, uns 20 e poucos anos, vai. Mas isso não vem ao caso. O que importa é ver que como esse pecado deles estava desagradando a Deus e como Deus puniu isso, como Deus não se agradou e Deus responsabilizou eles pelo que eles faziam com a própria morte. Deus condena esse tipo de pecado, Deus condena esse tipo de atitude. Não é uma atitude que o cristão deve valorizar. Pode, muitas vezes, erroneamente, ser uma atitude que o mundo vai dizer que um homem deve ser, que vai ser algo comum que a gente vai ver, talvez, nos nossos amigos, colegas de escola, mas não é algo que Deus quer que a gente faça. E isso é um problema e é um perigo muito grande. Nós, enquanto cristãos, homens e mulheres também, a gente não pode cair nesse erro de perpetuar essa coisa ruim dessa liberdade sexual, assim, é algo que mancha. E até mesmo, não sei se a gente comentou isso nas aulas de feminilidade, mas essa questão do empoderamento feminino e da valorização do corpo e, tipo, meu corpo, minhas regras, então não tem nenhum problema, até foi comentado um pouco disso, né, na sexta-feira, no estudo da Igreja de Limeira, quem viu, pôde participar, foi muito bom. Muitas vezes a gente vê as pautas femininas dizendo isso, né? Então, eu sei o que é melhor para mim, eu posso ficar com quem eu quiser, eu posso ter relação com quem eu quiser, mas não é isso que é a vontade de Deus, não é isso que agrada a Ele. Uma coisa, Carol? Eu só queria comentar que sobre os filhos de Eli, né? Que ele era sacerdote e os filhos dele faziam isso na porta do templo. Então, assim, tamanho desrespeito que eles tinham por Deus, né? Que eles faziam essas coisas na casa de Deus, na casa do Senhor. E muitas vezes a gente esquece, assim, nós também somos, às vezes a gente é filho de pais cristãos, né? Então, assim, a gente vai na igreja por causa dos nossos pais, porque os nossos pais nos ensinaram assim. E muitas vezes a gente perde o respeito pelo templo, o respeito pela casa do Senhor, e a gente acaba criando essa rotina de ir lá, e aí a gente vai lá, e aí a gente paquera, a gente faz várias coisas, e menos adorar a Deus, menos adorar o Senhor. E no caso de Eli, a história de Eli nos mostra que Deus não é cego, né? Deus não é surdo. Deus vê e ouve as coisas. Então, assim, pra gente pensar o que a gente tem feito na igreja, o que a gente tem, como a gente tem desrespeitado a casa do Senhor. E a gente precisa pedir perdão por isso, e a gente precisa entender que a casa do Senhor, que a igreja é um lugar sagrado, é um lugar santo, e que a gente precisa de respeito e reverência na casa do Senhor, sabe? E o nosso próprio corpo, ele é templo do Espírito, né? Então, tipo, se a gente está se prostituindo, se a gente está errando nessa área, com o nosso corpo que é templo, a gente está fazendo a mesma coisa que eles estavam fazendo. Sim, Vai além. Eu falei, tipo, da igreja, porque, assim, hoje não é incomum a gente ver casos como esse dos filhos de Eli na igreja, né? Assim, até adolescentes que ficam na igreja, sabe? Não só na igreja, tô dizendo que, assim, por ser na igreja é mais pecado. Assim, é falta de respeito, né? Assim, mas é o que você falou, nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo habita em nós, o que a gente tem feito com o nosso corpo que desagrada a Deus, né? O nosso corpo não pertence a nós, mas pertence a Ele. Então, pra gente tomar cuidado mesmo. É porque essa coisa de, assim, quando a gente nasce na igreja, né? Quando a gente é filhos de pais cristãos e vai na igreja desde pequenininho, às vezes a gente perde a reverência. A gente acaba caindo numa rotina daquela coisa de ir na igreja e esquece, né, de ter reverência na casa do Senhor. E isso é muito importante, a gente precisa lembrar disso. Eu só ia comentar que eu acho que dessa passagem é bem interessante lá em Provérbios, que fala sobre como os lábios da mulher adulta destilam favo de mel, não sei o que, mas no final é amargo. Porque eu acho que, assim, tipo, eu vendo, sei lá, a série, daí depois ficando meio crítica em relação a algumas coisas, eu pensei, sempre tem uns personagens comuns, assim, do cara pegador que fica com
tipo um Salomão da vida, assim. E daí é importante a gente ter em mente, né, que por mais que, sei lá, possa, por algum motivo, mesmo com todos os ensinamentos, por algum motivo parecer uma boa ideia satisfazer os desejos da carne, no final das contas, isso, mesmo que pareça que é tipo todo esse mel aí que tá falando, no final é amargo. Então, sabe, eu acho que se você for uma pessoa que tenta, que fica com um monte assim de pessoas como se elas fossem objeto e não sei o quê, em vez de buscar tratar, em vez de buscar tipo cumprir a vontade de Deus, estar somente com uma pessoa, no final eu acho que essa pessoa é bem triste, porque nada daquilo vai preencher ela, sabe? Uhum. E no final é tipo, sabe, você comer alguma coisa que pode ser gostoso assim no primeiro, mas depois de muitos, assim, você só tá comendo por comer e não tá te preenchendo e tá só fazendo mal, e mal, e mal. Uhum. Como você falou, né? Algo que não vai preencher, não vai ser de fato algo que vai sustentar, assim. E além de ser amargo, é caminho de morte. Quem caminha com esse tipo de pessoa vai caminhando junto com ela para a morte. Bom, eu vou dar uma aceleradinha agora, mais ou menos, porque a gente precisa cobrir os dois últimos pontos ainda, mas acredito que a gente não vai se estender muito. O primeiro, acho que o que eu queria gastar mais tempo mesmo, né, que é nessa questão sexual que a gente vê. Então, tipo, a questão do homem como pegador, a gente já discutiu. Aí tem a figura do homem que é agressivo, que é truculento e usa força. Ele tem que dominar a casa e a mulher. E aí o texto que a gente deve refletir, né? Tipo, como a Bíblia ensina que o homem deve tratar a sua mulher, ou qualquer mulher, na verdade. Então a gente vê lá em Efésios 5, dos versículos 25 a 33. A gente até comentou esse texto em outras lições, e em maio também, né, o Will falou desse texto, se não me engano, na igreja. E ele fala que o homem, ele serve como um sacerdote, né? Ele tem que cumprir o papel assim como Jesus cumpre. E tá, o que é um sacerdote, né? Basicamente, o que Hofni e Finéias não foram é ser um sacerdote. O sacerdote é alguém que é escolhido por Deus, então é designado por Deus para poder cumprir esse propósito. Ou seja, se Deus deu essa responsabilidade do sacerdócio para o homem, é o homem que deve cumprir, porque Deus designou ele para esse papel. E o sacerdote é uma pessoa que não deve olhar para si mesma. Não é uma pessoa que deva ser egoísta. Assim como Hofni e Finéias fizeram, eles quiseram satisfazer suas próprias vontades. Mas é alguém que deve olhar para Deus e buscar representar bem o povo diante de Deus. No caso cristão, né, que a gente comenta, o homem deve ser capaz de levar a sua família e representar a sua família diante de Deus. Levar a sua família para mais perto de Deus. Então, o sacerdócio, ele não vai ser uma posição de domínio, mas ele é uma posição de serviço. O homem, enquanto chefe, enquanto cabeça do lar, ele não está ali para ser o tirano, para poder usar a força, a truculência e a agressão para com seus filhos ou com a sua mulher. Não, ele está ali para poder servir, para poder estar como alguém que vai estar conduzindo, liderando mesmo, sendo um líder, e não um chefe. Então, ele não tem que dominar a família na força ou no grito, na agressão, seja verbal ou física. Ele deve buscar ouvir a sua família, ouvir a mulher, o homem precisa ouvir, da mesma forma como Cristo ouve e recebe as nossas orações. O homem verdadeiro, o homem que é homem biblicamente, ele deve buscar entender o outro, assim como Jesus conhece todos os nossos sentimentos. Então não é simplesmente um ouvir, tipo, fala que eu estou ouvindo. É um ouvir atentamente, um ouvir com intencionalidade. A gente tem que ouvir e buscar entender o que a outra pessoa está nos dizendo. E o homem ele tem que ter um papel de incentivar a mulher. Ele deve incentivar ela, assim como Cristo nos faz crescer e amadurecer através do Espírito Santo que ele deixa em nós. Então,
como chefe, como sacerdote, até mesmo dentro de um namoro, assim, de um relacionamento que vai apontar para um casamento, é papel do homem, então, ouvir, entender e incentivar, não contrariando o que a sociedade pensa, de ser alguém agressivo, que não quer ouvir, que só quer usar a força, que ele discute e a palavra dele é a última palavra, ele vence no grito. Não é isso. Não é isso que é a vontade de Deus. Então, a Bíblia ensina que o primeiro modelo de homem segundo o mundo está errado e esse segundo modelo de homem segundo o mundo também está errado. A gente tem que ser sacerdotes, a gente homens, né, quando eu digo isso. Nós devemos ser sacerdotes, representar a nossa família bem e representar em amor. Buscar o exemplo que a gente vê aqui no versículo 25, né? Maridos, ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Então é difícil, mas a gente só vai conseguir isso através do auxílio da vontade de Deus. E como a gente comentou em outras aulas, né? Se o homem ama a mulher como Cristo amou a igreja, vai ser fácil para a mulher ser submissa e com a vontade de Deus nesse sentido também. E, bom, por último, o último exemplo que a gente viu, né, de um homem que a sociedade e o mundo vê como sendo o homem, é um cara insensível, bruto e que não chora, que não pode mostrar suas emoções, porque as emoções são a fraqueza do homem. E por último, continuando nessa ideia de sacerdote, né, já que a gente está tomando esse texto como base para discutir isso também, o homem ele é o sacerdote, ele precisa pastorear a sua família, mas isso não exclui a necessidade de que ele também precisa ser pastoreado. E esse é o principal problema, é a principal carência que a gente vê nos homens cristãos hoje em dia. Eles muitas vezes estão a servir, muitas vezes eles querem estar trabalhando na igreja e tudo mais, fazendo as coisas, mas eles não buscam ser pastoreados, eles não buscam conversar com alguém sobre os seus sentimentos, sobre suas frustrações, muitas vezes nem entendem o que estão sentindo. Será que isso é raiva? Será que isso é medo? Será que isso é frustração? O que é tudo isso que está se passando dentro de mim? E nós, homens, precisamos buscar conversar com amigos, com pessoas com quem a gente confie, para poder também ser pastoreados nesse sentido, ser direcionados, exortados, aconselhados. Se a gente for ler Tiago 5, versículo 16, a gente vai ver isso daqui. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Eficácia, a súplica do justo. Então, é importante, não só o homem, né, a mulher também, mas nesse caso em que a gente está falando aqui sobre masculinidade, é importante que o homem converse sobre seus pecados, sobre seus medos, sobre suas incertezas com outras pessoas, com outros cristãos, de preferência, tá, gente? Não vai tipo, pedir conselho para alguém que não tem a mesma base que você tem. Peça conselhos para alguém que possa te aconselhar segundo a Bíblia, segundo a vontade de Deus. E isso, né, mostra a necessidade da gente ter bons amigos. Então, o homem pode e deve, sim, expressar os seus sentimentos. A gente pode achar que isso é um clichê, né? Mas a gente vê em João 11:35 que Jesus chorou. Jesus, o Deus homem, chorou. E ele era homem no sentido masculino da palavra, né? Ele estava ali e chorou diante de várias pessoas. A gente vai ver em histórias na Bíblia que José chorou quando ele reencontrou seus irmãos lá no Egito. E ele chora muito, e Benjamim chora junto com ele, eles se abraçam e tudo mais. Eles demonstram essas emoções que ele tinha. Davi, ele vai falar e mostrar que ele chora em vários salmos. A gente vai ver isso, vai ler
sobre isso. Então, a gente precisa entender que não existe um problema no homem externar os seus sentimentos. O que é necessário, e que muitas vezes é difícil, é encontrar boas amizades, e no caso de um relacionamento, né, de um namoro ou um casamento, encontrar uma boa companheira para os homens, que não vai diminuir ou desprezar por isso, por ele estar chorando, por ele estar expressando, por ele estar conversando. É necessário. A gente precisa buscar ter bons amigos e também buscar ser esses bons amigos. Então, a gente tem que buscar nos cercar de pessoas que vão nos entender e vão nos aconselhar biblicamente e, ao mesmo tempo, ser esses tipos de pessoas que vão aconselhar e cuidar desses homens. A gente precisa parar de diminuir os homens só porque eles choram. A gente precisa parar de tratar eles como maricas, como franguinhos, como pessoas frágeis. A gente é uma emoção comum, simples, de tristeza que todo mundo sente. Tristeza, frustração, alegria, tudo isso é algo que pode causar choro, e isso não é algo ruim, de forma alguma. É algo que o próprio Deus fez, estando aqui na Terra. Então, a gente sabe que Jesus foi tentado em todas as coisas e em nenhuma das coisas ele pecou. Então, se Jesus chorou e ele não pecou, chorar não é pecado, basicamente. Chorar não é errado. A gente pode e deve expressar nossos sentimentos, sim. Então, é muito importante a gente ter essa questão, essa figura da amizade e de buscar valorizar o discipulado na vida cristã. Eu acho que o que a gente carece muito enquanto homens, eu falo aqui, é que os homens, eles precisam também ser discipulados. As mulheres fazem isso muito bem, quando elas conversam, quando elas se ouvem, quando elas apontam os problemas que elas têm vivido, têm sentido, choram juntas, e é algo que os homens deveriam buscar fazer mais vezes. Então, tipo, só tem o Vinícius aqui, né, mas, tipo, se tivessem outros meninos, a gente poderia dizer que vocês podem contar, e na verdade precisam, né, se fortalecer um ao outro, e eu me coloco à disposição, ou para quem estiver vendo isso aqui no futuro, quem sabe, espero que sim, mas para a gente poder conversar e começar, quem sabe, esse discipulado, sabe, para poder caminhar. E mesmo que não seja eu, que possa ser o pastor Will, ou algum outro pastor, outra pessoa com quem você confie, que seja cristã, mas é importante a gente se fortalecer nesse sentido e continuar, porque eu tenho certeza de que eu não falei tudo que precisava ser falado nessa aula aqui hoje sobre masculinidade. Eu não acabei com o assunto. Ainda tem muita coisa para aprender. Eu, inclusive, preciso aprender muito. Eu erro muitas vezes e a gente pode buscar nesse discipulado aprender juntos. Então, é isso, gente. Essa é a aula que eu tinha para hoje. Acabou estendendo um pouquinho, mas foi bom. E é isso. Que Deus nos abençoe. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Muito bom. Graças a Deus. Então eu vou pedir para Carol orar. Mesmo que a aula sobre masculinidade. Mas eu vou pedir para Carol orar para estar encerrando e Deus está aplicando isso nos nossos corações. Senhor, muito obrigada, Pai, por esse tempo que a gente pôde estudar Tua palavra, que a gente pôde aprender um pouco mais do Senhor, Pai. Deus, que o Senhor nos perdoe porque nós somos falhos e pecadores, Senhor. Muitas vezes a nossa imagem sobre a masculinidade não foi aquilo que o Senhor planejou, que o Senhor quis que a gente entendesse, Pai. Então, nos perdoa por isso, nos perdoa por muitas vezes tomar decisões ou pensar coisas erradas sobre isso, Senhor. Pai, que o Senhor molde nosso caráter, que o Senhor molde a nossa mente, a Tua vontade, a Tua verdade, Senhor Jesus. Pai, que a gente não seja enganado por coisas que o mundo nos oferece, por verdades
por mentiras, na verdade, que o mundo traz para nós e que muitas vezes a gente acredita e passa a confiar cegamente naquilo, Senhor. Que o Senhor possa auxiliar os meninos, os homens da nossa igreja, que eles possam crescer no Senhor em sabedoria, que eles possam ser homens para a honra e glória do Senhor, Pai. Ajude os nossos adolescentes, meninos, Senhor, que estão crescendo, que estão aprendendo, que eles possam se tornar homens maduros na fé, homens tementes ao Senhor, que amam o Senhor, Pai. Nos ajude também como mulheres a entender o nosso papel, a honrar os homens, Senhor, a cumprir o nosso papel na vida deles também e auxiliá-los, Senhor, da melhor maneira possível, Pai. Muito obrigada por esse tempo, obrigado pela vida do Jonathan, Senhor, que trouxe esse estudo para nós, que o Senhor seja abençoando a vida dele, o relacionamento dele, a família dele, Senhor, e cuidando de nós no restante desse dia, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.